Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Grilo. Olá, Angulers! Mais um Angu de Grilo está no ar. Boa terça-feira para vocês. Estamos de volta nesta terça-feira maravilhosa. E aí, Flávia? Não, estou com meus chakras realinhados. Minha voz estabelecida, acho que em boa parte. Ai, meu e Deus. refeita do trauma. Peço desculpas pelos excessos. Mas a indignação era grande na semana que passou. E... Quem não ouviu o Angu da semana passada, por favor, faça esse favor. Gente, deixa pra lá, vida que segue, como diz. Toca o barco, como dizia meu querido amigo saudoso Ricardo Boechat. Deixa eu começar dando um parabéns. A gente está gravando agora, segunda-feira, 13 de julho. 80 anos de João Bosco. Grande cantor, compositor, um artista maiúsculo do Brasil, que também adentra a galeria dos octogenários da música brasileira, da arte, da cultura brasileira. Já celebramos Maria Bethânia. Eu acho que eu celebrei Maria Bethânia aqui, porque foi entre a semana das minhas férias. Não, mas acho que falou sim. Até escrevi uma coluna no Jornal o Globo, celebrando os 80 anos dessa que é a cantora da minha vida. Foi no dia 17 de junho, 18, ou foi dia 18 e 19 é do Chico Buarque. 18, é porque um é um e outro. Então, 18 de junho, Maria Bethânia fez 80 anos. 19 de junho, Chico Buarque fez 82. Hoje, 13, hein, gente? Não é 14, não, que vocês estão ouvindo dia 14. João Bosco, 80 anos, viva ele! Autor e cantor de um cancioneiro muito próprio, com muita assinatura. Ele que faz da voz percussão, também ritmo. Então, artista que nos orgulha. Mineiro, radicado no Rio de Janeiro. E quarta-feira, dia 15, é aniversário do meu sobrinho adorado, Paulo Henrique Sampaio Filho. Paulinho está fazendo 26 anos. Viva ele também, agora reiniciando a nova fase, né? Depois da lesão, recuperado, que seja um grande resto de ano e um grande ano também de 2027, com bons resultados, com reconhecimento e com saúde, meu filho, te amo muito. É isso, minha gente, vamos começar esse Angu, beijos de parabéns pro Paulinho. Saúde, caminhos abertos, prosperidade. Vamos começar nosso Angu de Grilo, porque a gente tem muito assunto para pouco tempo, que hoje quem tá com pouco tempo sou eu. Então a gente vai ter que correr aqui. Bom, a gente vai abrir falando da investigação que bloqueou 119 milhões do Valdemar Costa Neto, num esquema de emendas atribuído a ele, né, segundo as investigações. Vamos comentar sobre isso. No segundo bloco, vamos falar mais um geralzão aí, comentar essa última semana de Copa do Mundo. Agora, a última semana que passou e a última semana essa, né? A Copa já termina no domingo. Então, mais alguns jogos históricos aí na última semana. E outras notícias de Copa do Mundo. E aí, no final, deixamos nossos pop-ups da semana, que inclui aí o novo tarifaço dos Estados Unidos. A resolução chega ainda essa semana, né? Provavelmente na quarta-feira. E deve também ser, né? Pode ser e pode não ser, né?
Pode acontecer tudo, inclusive nada. Mas a tendência é de que sim, de que haja anúncio de tarifaço, sim. Exatamente, na quarta. E tem notícia também da Prefeitura do Rio em relação a bets. Vamos falar sobre isso. E aí os pop-ups que aparecerem aí durante a gravação desse episódio, a gente comenta mais também no final. Então vamos, que hoje esse angu vai ser um pouco mais curto. E dessa vez vai ter que ser mesmo, tá, gente? Porque eu vou sair. Então, vocês sempre falam, o episódio vai ser um pouco mais curto. Olho lá, 2h30. Não, hoje não vai ser isso. Vamos que vamos. Bom, vamos começar falando da operação, né, da Polícia Federal, da investigação, que está de olho no presidente do PL, Valdemar Costa Neto, porque ele teria desviado 119 milhões em emendas parlamentares através de um esquema clandestino. Na sexta-feira passada, o ministro Flávio Dino, né, do STF, suspendeu essas emendas parlamentares que teriam sido indicadas de forma irregular pelo Valdemar, que é ex-deputado federal. Ele é suspeito, né, a partir disso, de crimes de desvio de dinheiro e de associação criminosa. Qual é a questão? A indicação de emendas parlamentares é uma prerrogativa de deputados e senadores. Como ele é ex-deputado, né, ele não tem, no momento, né, um cargo nem de deputado, nem de senador, ele não pode participar dessa destinação e indicação de emendas. A participação dele nessa decisão, né, acerca dos recursos públicos seria irregular. E aí a investigação apontou que deputados federais eram falsamente apontados como solicitantes de indicação, né, para destinação de emendas, para conferir ali um ar de ilegalidade, mas, na verdade, eram indicações do Valdemar, que eram planilhadas, encaminhadas aos ministérios responsáveis, né, pela destinação e pelos programas dessas emendas. A Polícia Federal identificou pelo menos 21 emendas, num valor de quase 120 milhões, que teriam sido indicadas pelo Valdemar entre junho de 2024 e março de 2026. Então, quase 2 anos, né? A maioria, portanto, obviamente, já foi paga, mas a Polícia Federal pediu ao Supremo a suspensão dos pagamentos que não foram feitos ainda, e o bloqueio de bens do presidente do PL no mesmo valor para ressarcimento dos cofres públicos, caso, né, essa irregularidade seja de fato confirmada. E aí o ministro Flávio Dino autorizou, né, as medidas, tanto a suspensão dos pagamentos das emendas quanto o bloqueio de bens do Valdemar. Bom, isso é desdobramento de uma operação chamada Operação Transparência, que foi realizada em dezembro do ano passado, que teve a Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, uma servidora, uma funcionária da Câmara, que ela seria a operadora desse esquema de emendas, né, atribuído aí ao Valdemar. E a partir de análise em aparelhos celulares apreendidos nessa primeira fase, né, da operação, que foi identificada mensagem de servidores discutindo esses valores, essas áreas, a incidência maior a municípios do estado de São Paulo, e aí, a partir dessa investigação, identificaram, né, esse arranjo aí, essa estrutura envolvendo servidores também da Câmara. Bom, é isso, os advogados negaram a prática, né, e afirmaram que é natural e legítimo que no sistema democrático um presidente partidário dialogue com parlamentares e defenda prioridades, articulando interesses nacionais e regionais e influencie politicamente sua bancada. Enfim, queria que Flávia Al comentasse isso, porque o Eduardo Cunha, né, em outros carnavais, também já foi acusado da mesma coisa, né, guarda semelhanças. Não, Eduardo Cunha, em outros carnavais não, é nesse carnaval mesmo. As duas operações, elas são simultâneas, praticamente. No dia 6 de julho, o Flávio Dino mesmo, o ministro, anunciou bloqueio de 6 milhões de reais do Eduardo Cunha, que é ex-presidente da Câmara, aquele mesmo. Ai, gente, né? infelizmente Eduardo Cunha, todo mundo tá sabe pensando. quem é.
Pois é. Só que isso se tornou público somente no domingo 12, depois da operação envolvendo o Valdemar Costa Neto. Mas o mesmíssimo modus operandi, um indivíduo que tem uma incidência, né, uma influência política. No caso do Valdemar, ele é presidente de um partido, o Eduardo Cunha, nem isso, mas foi presidente da Câmara, é um homem poderoso, todo mundo sabe que ele ainda articula, ainda trama, e está construindo uma candidatura a deputado federal nas eleições deste 2026 por Minas Gerais, e não pelo Rio de Janeiro, que é a sua base. Ele tem uma filha, né, que se tornou deputada federal, Daniele Cunha, e todo mundo comenta, né, da influência de Eduardo Cunha ainda no mundo político, seja no Rio de Janeiro, seja nacional. O próprio Arthur Lira, ex-presidente da Câmara, era um pupilo, né, de Eduardo Cunha. Aliás, opera, né, se fosse DJ, opera as mesmas carrapetas. O que chama atenção nesse episódio, quer dizer, tanto envolvendo Eduardo Cunha quanto envolvendo Valdemar da Costa Neto, no caso do Valdemar, uma escala muito maior, né? O Cunha está acusado de destinação de emendas para 21 municípios, 21 destinações, e se investiga objetivamente que seja destinação para municípios de Minas, de modo que ele colha dividendos eleitorais, voto para se tornar deputado na eleição de 2026. No caso do Valdemar, há inclusive indícios de que a destinação que ele patrocinou foi em municípios em que o PL teve uma votação muito satisfatória nas eleições municipais de 2024. Então, mais do que identificar indivíduos que não têm mandato e, portanto, não têm atribuição de destinar emendas para qualquer município, projeto, etc., é também uma investigação que procura desmascarar essa estrutura em que emendas são utilizadas praticamente para comprar votos, para comprar apoio político, voto e, obviamente, eleger esses indivíduos, esses candidatos, essas legendas. É verdade que sim, líderes partidários e quadros políticos têm esse papel de articulação, de dialogar com as bancadas, de dialogar com os próprios parlamentares e participar de um processo para elencar prioridades na destinação de verbas. Isso seria muito saudável e é parte da política. O que se está investigando e a acusação que a Polícia Federal apresentou, né, e foi acolhida pelo Flávio Dino, é um naco do orçamento apropriado por esses indivíduos que não têm cargo, que não são nem deputados nem senadores e que estão indicando destinação de emendas parlamentares, eventualmente usando deputados como laranjas deles, né? Porque a emenda sai, né, de cotas dos parlamentares ou dos líderes de bancada, né? No caso de emendas de comissão, por exemplo, ou das emendas de bancadas. As bancadas são as dos estados, das unidades da federação. E as de comissões são comissões temáticas que têm lá uma destinação e que, em tese, os recursos alocados são distribuídos a partir da decisão daquelas comissões e tem um papel, né, chave do presidente da Câmara, da mesa diretora, né, da Câmara, no caso de Hugo Mota. O Hugo Mota, inclusive, no fim de semana, saiu em defesa do Valdemar, dizendo que o Flávio Dino está promovendo é a criminalização da política, porque está lançando dúvidas sobre a destinação de emendas. Agora, não é possível que a gente considere normal um presidente de partido orientar pagamento de emendas diretamente
a uma servidora ou a servidores da Câmara dos Deputados, que é o caso da Mariângela, conhecida como Tuca. A operação começa, né, numa busca e apreensão e na perícia, né, na extração de conteúdo do celular da Mariângela, e a polícia descobre que ela tinha interlocução com esses indivíduos, Eduardo Cunha, Valdemar da Costa Neto, a partir dos seus assessores, recebendo planilhas com orientações sobre destinação de recursos públicos e o uso de alguns deputados. No caso de Valdemar, com uma correlação a municípios com boa votação para o PL na eleição de 2024, no caso de Eduardo Cunha, com orientação para municípios do estado de Minas Gerais, por onde ele pretende se candidatar a deputado federal esse ano. Então, a gente vê o modelo de atuação que fez com que orçamento secreto, primeiro, emendas, tudo ainda em grande investigação, assumisse o papel decisivo no resultado das eleições a partir dessa destinação de dinheiro público para determinados municípios, uns mais do que outros, e não necessariamente conectado com projetos estratégicos, não comprometidos com transparência, eficácia e rastreabilidade. Então, a gente está nesse debate desde fins de 2022, quando a ministra relatora Rosa Weber, que foi a relatora, né, do caso da inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto, fez seu voto e o Supremo Tribunal Federal a acompanhou, dizendo que aquilo era inconstitucional, porque o orçamento secreto era inconstitucional, porque não tinha identificação de quem enviou a emenda, para que ela serviria, etc. Aí você tem, entre 23 e 24, o Flávio Dino assumindo com mão de ferro essa ideia de que é preciso seguir princípios constitucionais na destinação dessas emendas. A gente sabe que o volume, né, de recursos, o naco do orçamento público, que está em mãos, né, sob deliberação do Congresso Nacional, ele só cresce, né? O Jair Bolsonaro, um outro legado nefasto da presidência de Jair Bolsonaro foi justamente abrir mão, né, da atribuição do executivo na execução, vou ser redundante, do orçamento em benefício do Congresso, sem nenhum compromisso com os 3 pilares que Flávio Dino estabeleceu como sendo obrigatórios: transparência, rastreabilidade e eficácia, que significam transparência, quem enviou para quem. Rastreabilidade, é como se fosse um chip no dinheiro. Saiu daqui, passou por aqui, foi acolá, foi gasto assim. Eficácia, foi gasto e trouxe tal resultado na política pública, no funcionamento do município, na melhora da qualidade de vida da população. A gente está vendo, por exemplo, emendas parlamentares destinadas, supostamente destinadas, ao filme, à cinebiografia de Jair Bolsonaro, Dark Horse. Então, tem várias frentes de investigação relacionada a isso. Um tempo atrás se falava de pelo menos 80 parlamentares, entre deputados e senadores, com denúncias que chegavam ao Supremo Tribunal Federal, porque há a prerrogativa de foro, envolvendo má destinação desses recursos, em alguns casos, apropriação indébita, roubo mesmo de dinheiro público, e nesse caso específico da semana passada, alcançando Valdemar da Costa Neto, a desconfiança de peculato, que é você usar da coisa pública, no caso, recursos, emendas, em proveito próprio. Essa parte ainda carece de comprovação. O que as evidências são muito concretas na direção de Valdemar ou assessores, figuras ligadas ao Valdemar no Parlamento Brasileiro, na Câmara dos Deputados, tramavam para que determinados municípios
recebessem recursos sob orientação, por determinação de Valdemar da Costa Neto, que não tem mandato. Agora, o caminho desse dinheiro, esse dinheiro foi efetivamente destinado a uma obra, a uma organização, a um projeto, a uma ação? É isso que se vai investigar. O mesmo no que diz respeito a Eduardo Cunha. E destampa-se mais um episódio, mais um elo dessa, eu ia falar desconfiança, mas dessa certeza nacional em relação ao uso de emendas como moeda eleitoral. A gente sabe que nas eleições de 2024, os partidos ou os prefeitos que mais receberam emendas de deputados de Brasília, do orçamento federal, tiveram mais sucesso em reeleição ou em indicar os seus sucessores, da ordem de 90%. Então, já havia essa desconfiança sobre orçamento secreto, destinação de emendas e eleição e capital eleitoral. A questão é, em sendo um recurso bem aplicado, nada demais. Então, você destinou o recurso, ele foi bem aplicado, a população ficou feliz e elegeu aquele deputado, reelegeu o deputado, elegeu o prefeito, apoiado por ele, etc, etc. Só que a desconfiança é de que esse dinheiro não foi bem aplicado, porque falta transparência, porque falta análise de eficácia e, em muitos casos, favoreceu o próprio político e foi usado nessa engrenagem. Tem muita desconfiança também em relação a shows, eventos de praça, cachês, coisas que, obviamente que a cultura é importante, mas superfaturamento de cachês, um uso excessivo de recursos públicos nessas organizações de eventos que são formas bastante óbvias, né, de eventualmente maquiar o uso de recursos e desviar. Tanto assim que no São João desse ano, vários ministérios públicos, eu destacaria o da Bahia, fizeram um pente fino para um pouco padronizar valor de cachê, gastos com produção, justamente para evitar o que seria a farra desse uso de emendas. No caso do Valdemar, tinha muita correlação com a área de turismo, que tem a ver com isso, né? Com eventos, com feiras, com shows, etc. E o Eduardo Cunha chega numa troca de mensagens, fala: vamos mudar para tal, porque esses municípios de Minas são muito complicados, são muito confusos. E o que para a Polícia Federal, e em alguma medida para o Flávio Dino, denota aí o interesse, não só a autoridade de Cunha em relação a servidores da Câmara, que não trabalham para ele, né, quanto em relação à intenção eleitoral dessa iniciativa. Então, é mais um capítulo dessa trama que já se desenrola mais de 3 anos, quase 4 anos, e que o legislativo brasileiro se recusa a proceder de forma republicana, constitucional, identificando quem destinou a emenda, para quê e qual foi o resultado objetivo. O Congresso Nacional se mostra inimigo da transparência. E isso é, obviamente, ruim para o país e ruim também para parlamentares que agem corretamente, que têm destinação correta. Enfim, deveria ser interesse, né? Em condições normais de temperatura e pressão, devia ser interesse de todos, né? A começar pelo presidente da Câmara dos Deputados, no caso Hugo Mota, e pelo presidente do Senado, no caso Davi Alcolumbre. Eu acho que, só para, antes da gente mudar de bloco, reforçar isso que você falou
de que, independentemente... lembrei agora do Tiago Teodoro, que ele fala, gente, não é independente que fala, independentemente. Exatamente. Tá Das certíssimo, emendas, Thiago. das emendas terem sido adequadamente usadas, só o fato do Valdemar e do Eduardo Cunha terem participado ou serem, né, os... que palavra que eu vou dizer? Mandantes, né? Ou eles determinarem a destinação da emenda, não tendo cargo, né? Não sendo deputados e nem senadores, já é ilegal, já é uma irregularidade. Independentemente desse dinheiro ter sido corretamente usado nos seus destinos. Então, essa será uma outra etapa, né? O que aconteceu com esse dinheiro? Foi bem aplicado, não foi? Foi desviado? Para quem foi? Foi usado para superfaturamento? Enfim, mas o fato é que o negócio já começa irregular, né? A decisão da destinação e da indicação, né, da destinação desse dinheiro já é irregular. Então, bom, é isso. E já fica esse pop-up, né? Acompanhar os próximos passos dessa investigação, desse bloqueio, né, de bens, e os próximos passos aí para fazer o caminho de onde foi parar, né, esses mais de 100 milhões de emendas indicadas, emendas parlamentares indicadas. Bom, vamos pro nosso próximo bloco então, hein? Nossa, um primeiro bloco tão curto, não tô nem reconhecendo esse podcast. Vamos lá. Bom, Copa do Mundo, entramos na última semana. Temos já definidas as semifinais nessa terça-feira, França e Espanha. Um jogaço, eu espero que seja um jogaço. É um jogo que não poderia ser a final por conta do chaveamento, mas assim, é um jogo digno de final de Copa do Mundo, né? A França que teve na final da última Copa, a Espanha que é uma das favoritas. E na quarta-feira, Inglaterra e Argentina. A última chance, gente, da gente frear da Argentina de chegar à final. Bellingham, Harry Kane, contamos com vocês. A Argentina que fez uma virada inacreditável também contra a Suíça, né? Impressionante, assim. Quem tem assistido, né, os jogos da Argentina, não dá para dizer que não está sendo sem sofrimento, né? Aquele jogo Cabo Verde, esse último jogo com Suíça, quartas de final, que empataram, foi para prorrogação, a Suíça com 1 a menos, uma loucura assim de jogo, e a Argentina acabou virando. Eles conseguem, né, fazer essas viradas. O time se apresenta assim em momentos de tensão, não se diminui, né, não se acovarda. É impressionante, né, Brasil? Né, Brasil? Então, vamos para essa final, a Espanha com a Bélgica também, uma virada no finalzinho, né, das quartas de final. Putz, eu torci muito também no Noruega e Inglaterra. Eu tava torcendo para Noruega porque gosto do Haaland, tenho gostado, né, de ver mais gente falando dele, as entrevistas dele. Então, tava torcendo, mas também... Não deu, né? O time da Inglaterra também foi avassalador aí com os 2 gols do Bellingham. Foi um jogo também, assim, levado ao limite. Eu acho que todos os jogos foram muito, muito bons, né? Os últimos jogos têm sido jogos muito bons. E tô animada para essa semana de semifinal e a final, disputa de terceiro e quarto lugar, né? Acho que é no sábado. E a final no próximo domingo. O que você quer comentar, Flávia? Que eu vi que você separou um monte de notícias diferentes, de curiosidades, de coisas da Copa do Mundo. Bom, primeiro ponto é exceto a Argentina, protagonismo, né, do futebol europeu, né, do quanto a Europa se tornou hegemônica até em alguma medida, né, o modo de jogar vai muito nessa direção, mesmo em seleções anteriormente eliminadas, há essa supremacia, né, de um modelo europeu de jogar, os técnicos e tudo mais. Eu li muitas análises falando, inclusive, dessa rendição que também se relaciona à perda de encantamento e do protagonismo do futebol brasileiro, né?
o futebol, o modo de jogar do Brasil se adequando, né, ao estilo europeu. E essa não é a nossa característica, né? Viu? O Simas, por exemplo, fez um comentário sobre a nossa ginga, o drible, né? Não é sobre força física, não é sobre obediência tática, é muito sobre o improviso, sobre a criatividade. Era isso, né? A beleza do futebol brasileiro que se perdeu. E quando a gente se perde, né, das nossas origens, da nossa identidade, da nossa, até vou chamar assim, da nossa ancestralidade, da nossa característica fundante, né, obviamente fica mais difícil, quiçá impossível de ganhar. Outras seleções que foram eliminadas, eu estou muito pé frio, né, nessa Copa, porque todo mundo para quem eu torci já está fora. Então, vamos lá. Eu acho que eu não vou torcer para mais ninguém. Porque medo de até o porteiro aqui do prédio, né, falou, vamos torcer então para a Argentina, né, dona Flávia? Porque aí é o jeito. Torcer para a Argentina, quem sabe ela perca. Não é... Eu não estou torcendo pela Argentina. O Messi já ganhou, eu torci em 2022 para que ele tivesse a Copa dele, porque achava mesmo que ele era merecedor, mas eu estou torcendo agora para a seleção que menos título tiver. Então, Inglaterra e Espanha estão na minha preferência, porque cada um só tem um título, então eles vão ser bi. E a Argentina, se ganhar, vai ser tetra, já vai estar muito perto do Brasil. Além disso, tem marcas que eram brasileiras, né, que a Argentina alcançaria, ganhar 2 Copas seguidas, enfim. Mas também, gente, é a última Copa do Messi, então assim, depois disso também vai demorar. Se eles forem tetra, vai demorar para ver o penta, até porque o outro Messi... vai demorar para nascer. Mas assim, melhor não, né? Melhor a torcida não. tem se comportado de uma forma absolutamente repulsiva, como, aliás, se comporta a torcida argentina, como se comportam turistas argentinos. Eu adoro a Argentina, fui a Buenos Aires, tenho amigos lá, mas assim... Tem até amigos que são. Não, é porque nem todos os argentinos, mas sempre um argentino, por exemplo, cometendo racismo contra jogadores brasileiros, turistas argentinos cometendo racismo contra pessoas no Brasil, inclusive crianças. Então tem um problema ali de civilidade, vou repetir a frase que eu disse, não são todos os argentinos, mas sempre um argentino. Tem alguma questão de uma naturalização do racismo, os cantos. O técnico do Egito evocou o protocolo antirracista e acabou tomando um cartão, né, no jogo com a Argentina, em que o Egito acabou eliminado. Não está certo isso, mas eu tenho razões mais do que essas. E eu acho que, em relação ao racismo, tem muita gente apontando também como o Messi não fala sobre isso, né? Como não perguntam também para ele e como ele não fala, ele não se posiciona, assim, como... um jogador agora, o jogador mais importante da seleção argentina, o jogador mais importante da história recente da Argentina, e a Argentina vira e mexe o tempo inteiro, né, sendo acusada, a torcida argentina, os torcedores argentinos apontados, acusados de racismo. Ele, como capitão do time, não dá nenhuma, né, declaração. Ele não toca nesse assunto. E muita gente pontuando sobre esse silêncio também, sobre essa conivência, né, de certa forma, que simboliza esse silêncio do Messi. Pois é, tem esse ponto que é absolutamente também intrigante, para dizer o mínimo. Hoje eu não estou a fim de polêmica, gente. Então, vamos lá. Aí a gente tem Inglaterra, França, Espanha, com uma participação robusta, maiúscula, de destaque de atletas negros,
Há, inclusive, debates raciais fortíssimos travados nesses países, né, em razão da atitude de vários atletas, em particular do Mbappé e do Lamine Yamal. Lamine Yamal, que eu tô apaixonada por ele, pela família dele, tô apaixonada pela família de ver vídeo do e irmão do Lamine Yamal, não paro, gente. Eu tô num hiperfoco no Kane Yamal, que daqui a pouco a mãe dele vai reivindicar a medida protetiva contra mim, porque eu sou completamente apaixonada pelo menino. Ele ainda vai fazer 4 aninhos e ele é a maior figura do mundo. E ele é o amor da vida do Lamine Yamal. Eu fui um pouco pesquisar, né, a história de algumas dessas famílias, por isso que a Isabela falou que eu entupi o nosso grupo do Angu com conteúdos, é porque realmente a mãe do Yamal teve ele com 16 anos, era uma relação, enfim, adolescente. Ela é super nova, né? Ela não tem 40 anos, né, ainda. E ela teve, em 2022, o segundo filho, que é o Kane. Então, ele é meio sweetheart, como dizem os americanos, os ingleses, do Lamine Yamal, muito próximo, e o Lamine fala muito dele, assim, se declara, sabe, apaixonado, eu sou namorado do meu irmãozinho, ele é como se fosse um filho para mim, os vídeos dele juntos são lindos, ele pega no colo, leva aquela criança com chupeta, torcendo, dando língua, é muito legal, os vídeos são muito legais, a relação da família é bacana, né? O pai dele tá presente também. Esse irmão não é do pai do Lamine Yamal, é um outro, me parece o segundo, não sei se o segundo, mas é o atual companheiro da mãe, que o bebê tá sempre no colo dele, desse pai, mas o pai do Yamal também está presente. Ele fala muito, né, dessa história da família, o quanto que o pai foi importante, assim, o pai e a mãe, né, passaram perrengues, enfrentaram pressão, superação para dar de comer mesmo para aquela criança, aquele casal muito jovem. Ele fala sobre isso quando perguntam para ele sobre a pressão que ele sofre e tudo mais. Ele fala, pressão sofre quem trabalha. Assim, ele é mó barato. Ele está fazendo aniversário, eu acho que hoje ou amanhã, ou 13 ou 14 de julho, 19 anos, o Lamine Yamal. E parece que o nome dele, Lamine Yamal, é um nome composto formado pelo primeiro nome de 2 amigos que ajudaram o casal, porque a mãe dele é de origem da Guiné Equatorial e o pai marroquina. Então, esses 2 amigos que ajudaram acabaram dando nome, né? Emprestando o nome para o Lamine Yamal. Então, um caso de amor é essa família, Lamine Yamal e Kane, o garotinho, coisa mais linda, mais fofa do mundo. E outra coisa que eu gosto muito dele também é que o Lamine Yamal é muçulmano, né? Então ele sofre bastante islamofobia, vira e mexe, e sempre se posiciona contra, não esconde a sua fé, mesmo sendo, né, um jogador tão jovem ainda, saindo ali, entrando ali na vida adulta. Então sempre se posiciona contra a islamofobia, então é legal também. Ainda que uma outra pessoa tenha apontado, né, ele não segue todos os preceitos que ele deveria seguir como um homem muçulmano, mas enfim, ainda assim ele se posiciona sempre, né, ativamente. E contra os racistas, né? Porque a comemoração dele, ele forma com as 2 mãos o 304, que é o código do bairro que ele mora, que chama Rocafonda. O bairro onde ele cresceu, Rocafonda, é um bairro que concentra, né, uma população de origem... É um bairro popular que tem uma concentração de população, não sei se eu diria muçulmano, mas é de imigrantes, né? E tem um monte tem muito preconceito
né? Especialmente a extrema-direita espanhola, né? Como de resto, mundo afora, há muito preconceito em relação a esse território popular e muito habitado por famílias de imigrantes ou descendentes. E ele faz questão de, na comemoração e numa faixinha que ele usa no cabelo, reproduzir o código do bairro, que é o 304. Então, quando ele marca gol, ele marcou muitos, né? Só marcou um gol até aqui na Copa. Não está tendo uma Copa brilhante, o Lamine Yamal, mas tem uma história de ativismo que eu acho que contrasta muito com várias outras jogadores e seleções da Argentina em particular, inclusive porque a Argentina está nessa Javier Milei, Donald Trump, Benjamin Netanyahu, nesse elo, né? nesse eixo de ação da extrema-direita, subordinada do Donald Trump, e vem recebendo muita antipatia também por isso, né? Por essa aliança com o Trump. O Mbappé é um ativista, né? Sempre foi, fala de forma absolutamente explícita, escancarada contra a extrema-direita, sofreu ataques violentíssimos de uma senadora, ataques racistas, animalizantes, de uma senadora do Paraguai, respondeu a ela. Ele é, agora, de fato, né? Durante um ativista. A Copa do Mundo durante já. a Copa do Mundo, E enfim, hoje, segunda-feira, né, de manhã, eu li notícia de um ex-primeiro-ministro espanhol também atacando a seleção francesa, dizendo que não são franceses, por serem pretos, né? Obviamente. Predominantemente, a seleção francesa é muito preta. Como várias outras, né? Da Alemanha tinha muito preto, a Suíça, né, tinha muito preto. Enfim. É a nova modalidade de racismo, que é como as seleções europeias, né, tem muitos franceses, filhos, né, de imigrantes, filhos dessa diáspora. Cria-se essa narrativa de que não tem francês na seleção francesa, que os franceses não estão na seleção francesa. Como? Se esses jogadores franceses, por serem pretos ou por serem, né, filhos, pessoas com ascendência, né, de países africanos, né, sejam menos franceses. Então, tem gente que fala isso como, né, uma explicitamente, né, racismo, como foi o caso desse ex-ministro do Paraguai, e tem gente que fala isso como um elogio, né, quase, como uma celebração ao multiculturalismo, não sei nem se essa palavra existe, mas o fato de a seleção francesa não tem francês, porque é tudo filho da diáspora. Não, gente, mas assim, ainda que estejamos celebrando, né, a globalização, a cultura, são franceses. Não pode falar que a seleção francesa não tem francês, porque é tudo filho de não sei quem, de marroquino, de nananã, tem muito, né, filhos de descendentes de marroquinos na seleção francesa, porque o Marrocos tem colônia francesa também, é uma colônia francesa. Então, tem muito essa história de que, não, mas a Bélgica, a Alemanha, não tem alemão na seleção alemã, não tem, são alemães, né? Então, assim, é surreal como isso é usado, seja para elogiar ou para criticar, mas das duas formas é racismo. Das duas formas você diminui a nacionalidade, você retira a nacionalidade, é uma coisa quase eugenista, a pureza. Não tem franceses puros na seleção da França, sabe assim? Então, assim, pelo amor de Deus, cancela esse assunto, interdita esse assunto, porque, assim, os jogadores da França são franceses, com ascendências variadas, os jogadores belgas são belgas, os alemães são alemãos e acabou, né? Tipo assim, isso não deveria mais ser um assunto. Óbvio, ainda que a gente possa tratar da diferença, né, de descendência, de ascendência de cada um desses jogadores, falar, obviamente, dessa colonização, né, dessa diáspora, mas assim, também menos.
Então, já falei do Mbappé. E o Mbappé tem uma coisa muito interessante, sabe? A gestão de imagem dele é ultra bem feita. Eu andei lendo sobre isso. É inclusive a mãe que o empresaria, mas que faz condições assim contratuais super, hiper vantajosas, né, para ele e absolutamente seletiva. Ele não faz anúncio de bet, não aceita de jeito nenhum. Ele é fechado com algumas pouquíssimas marcas, mas ganha uma fortuna com elas. E ele tem, sei lá, 80% dos direitos dele de imagem, contratação, não sei exatamente o nome, né? Mas que normalmente jogadores têm 20, às vezes 40, às vezes 50, e ela conseguiu fazer uma negociação em que ele é detentor de 80% dos direitos dele, o que faz dele um cara riquíssimo, mas com uma exigência, uma ética, uma condução de carreira muito rigorosa. Eu achei super bacana isso, ler sobre isso no caso do Mbappé, que também se apresenta como um dos grandes craques da história, porque ele está na segunda Copa, acho que está na segunda Copa, né? Ainda vai jogar mais umas duas, se for igual Messi, Cristiano Ronaldo e tal. E o último que eu queria falar é do Jude Bellingham, que também é muito legalzinho, tem salvado a Inglaterra, né? Mas é que eu achei muito bonitinho. A gente falou da torcida norueguesa, né? Com a história da remada e tal. Foi super bacana, né? A forma como eles se organizaram e realmente se destacaram positivamente, porque a torcida da Argentina também é muito apaixonada, mas não é destaque positivo, embora seja sempre destaque em Copa do Mundo, porque eles produzem canções, eles cantam muito, eles são muito organizados, ao contrário de uma outra torcida, né? Que não realmente tá desde os anos 70 no leleô. Sou brasileiro. Não dá, sabe? Vamos lá, para não perder meu humor. E aí, nas quartas de final, né, que agora a Inglaterra passou para semi, os 2 gols foram do Bellingham. A torcida cantou Hey Jude, dos Beatles, e até a página dos Beatles fez uma referência elogiosa a ele. E aí eu falei, ai, que bonito isso, uma torcida que canta Beatles. Depois eu fui ver que o nome dele é Jude, por causa da música, porque os pais, uma mulher preta, né, e um homem branco, é um casal interracial. O pai dele jogava futebol, mas não se profissionalizou. Mas é artilheiro do time da polícia, marcou mais de 700 gols. Então, uma família completamente apaixonada por futebol. O irmão dele também joga futebol, que tem 20 anos. O Bellingham tem 23 anos. Eu tô vivendo irmão assim... igual a ele, gente. Igual. Parece tem gente gêmeo. até que acha gêmeos, Não, você mandou a foto, eu falei, meu Deus, qual é ele? Eles são idênticos, é a cara da mãe. E ela é lindíssima, né? Uma mulher linda. E aí o irmão joga com ele. Ele jogou, né, no Borussia Dortmund, na Alemanha, e o irmão tá jogando lá agora. O irmão tem 20 anos. E o Bellingham, além de se chamar Jude, pelo que eu li, por conta da canção, e aí a torcida fez essa homenagem, eu achei muito bonitinho, um casal se fã, botar o nome do filho, a torcida cantar, sabe? Aqueles momentos emocionantes. Ele é super amigo do Haaland. Não, os vídeos dele são maravilhosos, eles são BFFs. Gente, é muito legal, eles são tipo best friends. Jogaram juntos no Borussia, né? Jogaram juntos na Alemanha. E eles sempre se encontram, assim, eles se abraçam, eles se beijam, eles têm uma relação super bonita. O Haaland tem 25 anos também, né? É isso que eu tava falando, que eu tô descobrindo aquele momento em que você se descobre uma senhora, né?
Eu via futebol, achava lindo os jogadores, queria casar com eles. Eu era uma moça de 16, de 15, de 20 anos, de 20 e poucos anos. Aí agora eu continuo achando os jogadores lindos, maravilhosos, e eles têm 23 anos. Eu fico com vergonha de achar lindo. Eles são mais novos do que a sua filha. Bem mais novos. Do que a minha filha, mais novo que o Paulinho, meu sobrinho. Tipo assim, estão mais perto do Martin. Tipo assim, inacreditável, né? Então, assim, mas é tão lindinho. Os vídeos deles, do Haaland com o Bellingham, são tão legais, sabe? De uma relação, assim, muito bonita. E depois eu vi o Haaland falando da classificação, né, da Inglaterra, porque foi Inglaterra e Noruega, e falando que o amigo merece estar ali, que ele vinha de uma temporada de poucos gols, mas ele é muito capaz, e que bom que ele está conseguindo isso ali na Copa. Cara, é tão legal, sabe? E o Haaland está com 7 gols, é o terceiro na artilharia. É claro que a tendência é que ele seja ultrapassado, né? Muito provável, porque ele foi eliminado e ainda faltam 2 jogos, né, para cada uma das equipes. Em primeiro lugar na artilharia dessa Copa estão Messi e o Mbappé, com 8 gols, e o Bellingham e acho que o Kane que estão com 5 gols. Então ainda podem até eventualmente ultrapassar o Haaland. Agora já não sei se é o Bellingham e o Kane ou o Bellingham e o Dembélé. Talvez seja o Dembélé. São os 5 que disputam ali a artilharia da Copa. Então, assim, eu tô torcendo pro Mbappé. Com todo respeito ao Messi, acho o Messi ótimo, já torci muito por ele. A artilharia das Copas, o Messi tá em primeiro com 19 gols, Mbappé 18 gols, aí tem jogadores que não, né, de fato não jogam mais, e Harry Kane com 13 gols. Porque aí tem Klose, Ronaldo Fenômeno, Miller, e aí depois Harry Kane com 13 gols. Então, basicamente, estão brigando ali Mbappé e Messi para essa artilharia de todas as Copas. Mas saiu de todas as Copas. Estou falando dessa Copa. Aí tem Messi e Mbappé com 8, Haaland com 7, 2 deles contra o Brasil, né? Vale a pena chamar a atenção. Isso, Bellingham e Harry Kane com 6. Depois Dembélé com 5. Achei que eram 5. Então pronto. Olha a duplinha aqui. Ih, agora tem 3 Tiesangues. O meu porteiro, o outro, gente, ela muda de assunto, o Givaldo, eu falei, meu Deus. Que é um apaixonado, porque eu gravo Angu, gente, eu trabalho de frente pra janela. E tem 2 casais. E eu tenho falado, semana passada eu falei, tô olhando aqui o Tiesangue e tal, em vários momentos. E aí eu falei pro Givaldo, ô Givaldo, o que tá acontecendo que tem tanto Tiesangue na minha varanda? Aí ele falou, essa época, julho, agosto, eles vêm pro lado de cá para reproduzir. Eu não sei exatamente se faz muito sentido, mas para ele não foi novidade. E eu tô falando porque nesse momento eu tô olhando para 4 Tiesangues. É a coisa mais linda. E que bom que eu tenho um jardinzinho em vaso, gente. Não tem terra, é tudo em vaso, mas os passarinhos vêm, eles que bicam minha jabuticabeira, que produz muito também em vaso. Então, assim, não é desculpa não ter quintal para você ter planta, inclusive frutífera. O Martin, outro dia, veio aqui, colheu um pote de jabuticaba, não foi, Isabela? Não, sei lá, acho que quase 50, sei lá, umas 30, 40 jabuticabas. Pois essa safra tá super boa. Ano passado não foi, 2025 não foi. 2024 eu colhi 123 jabuticabas, que eu contava toda vez que eu colhia para ele. Ano passado foi fraquíssima. Esse ano tá de novo. Então já vi que a minha jabuticabeira, ela produz a cada 2 anos. Tá, gente? Bom, com esse desvio de assunto, quando ela falou, olha que dupla, eu achei que ela tava falando de Bellingham e Harry Kane com 6 gols cada um, mas enfim. Não, eu achei que eram 5, olha, acabou de chegar um Sabiá, ou um Bem-TV. Tá o máximo isso aqui, gente. Tá dito então, Flavel, já que já houve um desvio aqui de foco? Eu acho que de Copa é isso, ninguém é ingênuo, todo mundo sabe que os países europeus têm passivos e continuam tendo, não é só no passado não.
continuam tendo passivos. Se a gente for procurar racismo em países cujos times, cujas seleções participam da Copa do Mundo, a gente não vai parar hoje, né? A gente não vai terminar, inclusive o próprio Brasil. Então, assim, eu prefiro destacar, obviamente que sem perder o senso crítico, mas eu gosto de destacar a atuação de alguns jogadores, das estrelas, e o Mbappé é um capitão muito ativo. Enfim, e se a França for campeã, também ela vai virar tricampeã, não vai virar tetra. Então, meu critério matemático é esse. Ai, não aguento, gente. É isso, Angulers. Vamos acompanhar os próximos jogos. Semana que vem a gente já volta com o ganhador, né, da Copa do Mundo, gente. Já vai ter tido a final. Então, semana que vem já vamos saber quem foi o ganhador da Copa. Vamos pro nosso último bloco pra gente tratar aí dos pop-ups da semana. Bom, vamos falar de tarifaço, deixar esse pop-up aqui. Os Estados Unidos vão definir, a princípio, né, na quarta-feira, que termina o prazo, quarta-feira agora, dia 15, para a Casa Branca decidir se coloca ou não em prática, né, a nova tarifa de 25% sobre mercadorias brasileiras. Essa história que veio de novo, voltou no início de junho, depois de uma investigação, diferentes temas, questões, mas, enfim, segundo, né, o próprio documento justificativa dos Estados Unidos, relacionado a desmatamento ilegal, pirataria, as críticas dos Estados Unidos ao PIX, enfim. Também, né, taxas adicionais foram anunciadas em junho de 12,5% para outros 60 países, por falhas no combate ao trabalho forçado, incluindo o Brasil. Mas, é claro, isso tudo com aquela longa lista, né, de exceções a partir dos interesses, né, do mercado interno americano. A equipe do governo trabalha com a confirmação das novas tarifas e o representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos disse que ainda estão muito distantes o Brasil e os Estados Unidos de um acordo. Então, o que se espera-se é, de fato, essa tarifa. Eu queria trazer um ponto aqui que o nosso ouvinte, amigo, Rafael Rafik, trouxe para incrementar esse caldo, né, dessa tensão entre Brasil e Estados Unidos, que é uma coisa que realmente ele ressaltou, me mandou mensagem falando, acho que isso foi pouco falado, e realmente acho que tem sido pouco falado, não tinha visto, estava completamente por fora, inclusive, dessa notícia, e fui me inteirar a partir da mensagem dele, que estava rolando uma negociação na OMC, né, na Organização Mundial do Comércio, porque a cada 2 anos tem uma prorrogação de um acordo entre países, né, do mundo inteiro, muitos outros países, sobre a moratória de tarifas alfandegárias em transmissões eletrônicas. Então, o grande acordo que vem desde 98 é que não haja, né, moratória, não haja taxação de transações digitais. Então, download, serviços online, cobrança de nuvem, cobrança por download, cobrança em plataforma de streaming, todo tipo de transação digital não tem tarifa, não tem taxa. É um acordo que está em vigor desde 98 e se renova a cada 2 anos. E aí os Estados Unidos querem sempre, né, continuar com essa suspensão de taxa e de tarifa, porque eles são, né, os donos praticamente dos serviços digitais do mundo, das big techs. Então não interessa aos Estados Unidos que os outros países possam taxar a operação deles no ambiente, nos serviços digitais. Esse ano, nos meses, né, anteriores aí, teve mais uma rodada de novo na OMC de negociação sobre renovar ou não, né, essa suspensão das tarifas. Alguns países se colocaram contra essa suspensão de tarifa, propondo então que passasse a ser taxado, mas no final das contas todo mundo foi recuando para não, né,
arrumar problema com os Estados Unidos. E o Brasil e a Turquia foram os países que não deitaram. Porque a ideia dos Estados Unidos é que fosse uma decisão, portanto, permanente, que não fosse mais renovada a cada 2 anos. Eles queriam passar agora uma coisa sem prazo, né, para sempre não tarifar. E o Brasil não deitou. E como não é maioria, né, como os países têm que ser unanimidade, o Brasil acabou não cedendo. E aí, portanto, os Estados Unidos não conseguiram bancar esse prazo indeterminado. E o Brasil argumenta que o fato de não poder taxar, né, plataformas estrangeiras colabora com a manutenção, né, do poder na mão das Big Techs. Eles perdem receitas aduaneiras por não poderem taxar esses serviços digitais. Pensa, todos os tipos de produto têm taxa, mas o digital não. E continua concentrando, né, o poder de mercado em grandes plataformas digitais que acabam tendo, às vezes, preços competitivos em detrimento de produtos digitais nacionais. Então, isso tudo, né, a argumentação do Brasil vem muito na onda da soberania dos dados, regular também novas tecnologias como inteligência artificial, enfim. Então, o Brasil não quer manter esse acordo vigente sem prazo, né? Sem a perder de vista, especialmente no momento em que as transformações digitais estão acontecendo muito rapidamente, né, com a inteligência artificial e seus derivados. Então, isso foi mais um tensionamento que aconteceu nos últimos meses, porque o Brasil não deitou, né, para a vontade dos Estados Unidos em um momento em que vários outros países cederam, né? Como o Brasil não votou junto, acabou bloqueando essa proposta. Então foi mais um tensionamento, foi o que eu e minha mãe conversamos disso, né, antes de começar o episódio, foi o que ela falou, isso não foi o definitivo, não foi a taxa de 25%, não é uma retaliação direta a isso, porque já é uma investigação, né, que os Estados Unidos vem fazendo há 1 ano. Mas eu acho que vale a gente levantar a bola desse assunto, porque foi mais um tensionamento, foi mais uma escalada de tensão, né, que tem a ver com tarifa, que tem a ver com esse ambiente aí de comércio entre os dois países, com a história das Big Techs, né, que os Estados Unidos também brigam, se incomodam, né, com as regulações que o Brasil tem proposto para as Big Techs aqui operarem em território nacional. Então foi um ponto aí levantado pelo nosso amigo Rafael Rafik, que eu achei que valia trazer aqui para vocês também do Angu, porque são outras guerras tarifárias paralelas que estão acontecendo entre Brasil e Estados Unidos, né, em outro âmbito, mas que não ajudam o ambiente, esse ambiente tensionado também não ajuda as negociações em relação ao tarifaço. Tem uma divergência, entendeu? Há divergências de fundo e os Estados Unidos estão sob uma gestão que não aceita, né, divergência, contraditório, enfrentamento, que exige subordinação. E o Brasil está inserido numa região que se tornou estratégica, né, da doutrina do Trump. Além disso, ele é tarifeiro, né? Tarifa, protecionismo é parte é fundamento, né, da doutrina, da política econômica de Donald Trump. Ele defende isso desde sempre. E quando a gente vai analisar a relação com outros países, você vê que também foi assim. Vários parceiros antigos, históricos, dos Estados Unidos, que foram alvos lá daquele tarifaço lá do ano passado, lá de abril do ano passado, posteriormente fizeram algum tipo de acordo bilateral, mas que não os isentou de tarifa, entendeu? Pelo contrário, a União Europeia, por exemplo, e inclusive a União Europeia está reivindicando isso quando os Estados Unidos ameaça a tarifação adicional de 12,5% naquele tema do trabalho forçado, que eu já falei aqui em edições anteriores do Angu. Afora os 25% que estão à espreita do Brasil
no contexto da investigação pela seção 301, que é aquela que foi anunciada em julho do ano passado, no mesmo momento daquele tarifaço, da ameaça de Trump acenando para o fim das caças bruxas contra Jair Bolsonaro, pedindo a anulação, a interrupção, a suspensão do julgamento, a sanção às autoridades, houve também a abertura da investigação pela seção 301, que é tida, inclusive por especialistas, como mais perigosa, e tanto é mais perigosa, que o tarifaço generalizado acabou vetado pela Suprema Corte. Então, os Estados Unidos vão iniciando essas investigações para dar base, para dar sustentação, inclusive jurídica, à política protecionista de tarifação que eles resolveram aplicar na era Trump. Naquele momento já se sabia que a investigação pela seção 301, ela se desenrolaria ao longo de 12 meses, porque é esse o tempo que o Departamento de Comércio, o Escritório de Representação Comercial dos Estados Unidos, se debruça sobre o tema, e foram 6 áreas, né, de desmatamento, a regulação de Big Tech, a etanol, a violação de propriedade intelectual, ao PIX, as restrições à Big Tech, tudo isso sob investigação nesse um ano. E quando o relatório fica pronto, no início de junho, o Escritório do Comércio diz que a recomendação deles é de taxar o Brasil em 25%, em razão dessas práticas desleais, à exceção de determinados setores. Setores que, inclusive, no momento do tarifaço, quando Trump e Lula se aproximaram, tiveram também o tarifaço revisto. Então, você teve aeronaves, partes e peças, depois um tanto do café, um tanto da carne, alguns setores que houve recuo e outros não. E aí, a essa convicção em relação ao protecionismo, à tarifa, embora seja equivocado do ponto de vista técnico, porque o Brasil sequer tem superávit comercial com os Estados Unidos, pelo contrário, né, o Brasil é deficitário, tanto na balança de mercadorias quanto na balança de serviços. Mas isso não importa, né, pro Donald Trump. Aliás, na semana passada, aquela audiência pública do qual participaram 79 entre empresas, representantes de entidades empresariais e 2 pessoas físicas, Flávio Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo mandou por escrito a sua defesa, e o Flávio Bolsonaro fez da audiência uma peça de campanha, chegou a ser repreendido porque entrou com assessores que ficaram fazendo registro de imagem e de foto e não pode fotografar nem filmar as audiências. Mas o levantamento que a diplomacia brasileira fez é que desses 79, só 16 eram favoráveis à tarifação. Então, predominantemente, tanto empresas brasileiras que se fizeram representar na audiência pública, quanto empresas americanas que são clientes ou que têm interação. Já falei muito sobre isso aqui, né, da complementaridade de algumas empresas exportadoras brasileiras com indústria, com a cadeia produtiva nos Estados Unidos, foram de que as tarifas serão prejudiciais ao consumidor americano, porque podem levar a aumento de inflação. A despeito disso, a crença de Donald Trump nesse tema de tarifar, a experiência que mostra que nenhum país, né, saiu sem ser tarifado, e grandes parceiros. Eu tenho aqui uma lista, por exemplo, a União Europeia, no acordo que fez, concordou com uma tarifação pelos Estados Unidos de até 15%. Estabeleceu-se um teto de 15% e agora Trump acena com mais 12,5% em razão daquela história do trabalho forçado, o que a União Europeia diz: olha, a gente já tem um acordo. O papo é esse de nova tarifação. Com a China, ficou em 30%, vocês vão lembrar daquelas idas e vindas, 100%, 145%, vai, vem, ficou em 30%, com o Japão em 15%, com o Reino Unido em 10%, com a Indonésia em 19%, com a Índia em 18%. Então, assim, não tem caso de acordo de negociação que não tenham resultado em aplicação de tarifa pelos Estados Unidos. Por essa e também
pela divergência político-ideológica, o governo, a diplomacia brasileira e mesmo o empresariado brasileiro não acreditam que não virá uma taxação. A esperança é de tentar conseguir a exclusão de mais alguns setores. Por exemplo, mel orgânico, por exemplo, ferro gusa, tem umas coisas com suco de laranja e limão. Grandes empresas multinacionais americanas, Coca-Cola, até o eBay, porque o eBay vende roupa, né, peças usadas, né, peças de confecção usadas, e aí, se aplicarem tarifas, elas vão ficar mais caras do que peças novas, fabricadas, por exemplo, na Ásia. A Nestlé pediu para não ter tarifa, porque tem produtos, né, alimentícios de origem brasileira, mas pouca gente acha que haverá adiamento ou recuo nessa decisão, inclusive porque o escritório de comércio se debruçou e tem essa recomendação, né, dos 20%. Então a gente vai ver o que vem. E o Flávio Bolsonaro fez aquele papelão de pedir para adiar para depois da eleição, né, porque a tarifa, as ameaças de tarifa, a ação dos Estados Unidos estaria prejudicando ou favorecendo o candidato Lula, né, opositor adversário dele e supostamente opositor a Donald Trump. Se fala que a decisão final será do Trump, mas não tem muito mais esperança, não. Vamos ver como é que isso se desenha ao longo dessa semana. Boa, e semana que vem a gente já volta, então, com a atualização. Provavelmente, porque o prazo é dia 15. E outra coisa que eu achava que vale a pena a gente ficar no radar, a guerra, né? De novo, isso. Tem um recrudescimento. É isso que eu ia falar antes da gente falar da prefeitura aqui do Rio. Mas só deixar um pop-up aqui, que de novo Irã e Estados Unidos, apesar do acordo de paz, voltaram a ter uma escalada aí de tensão nos últimos dias. O Irã bombardeou alvos militares dos Estados Unidos no Bahrein, Kuwait, Jordânia e Omã nessa segunda-feira, e fechou de novo o Estreito de Hormuz. O Trump diz que vai retomar o Estreito de Hormuz, usou essa palavra. Estados Unidos atacou o sudoeste do Irã em resposta. Explosões foram ouvidas nessa segunda-feira no Estreito de Hormuz, a ONU pedindo para que os dois parem os ataques, enfim, essa posição patética da ONU. Em resposta, né, à ameaça, Trump ameaçou destruir o Irã, caso seja alvo de um atentado. O líder supremo iraniano jurou vingança pela morte do seu pai, né, o Ali Khamenei, que foi... inclusive a cerimônia, né, de fúnebre foi na semana passada, depois de meses. Então, mais uma escalada aí na tensão e nos bombardeios dessa guerra, apesar, né, do acordo de paz, teoricamente, estar vigente. E aí, deixa eu comentar rapidamente aqui, com a prefeitura impacto, do né? Rio... Só rapidinho, com impacto no preço do petróleo e, consequentemente, pressão na inflação, não só de combustíveis, passagens aéreas, como nos alimentos por conta dos fertilizantes. E aqui no Brasil já começa a entrar um momento delicado, se o petróleo voltar a subir, né, e houver escassez, né, dos fertilizantes nitrogenados, porque o plantio começa mais ou menos nessa época, né? O segundo semestre é de plantio da safra. Então a gente estava relativamente tranquilo, porque aquele primeiro momento de eclosão do conflito era o momento mais da colheita, mas agora fica preocupante por conta do momento do plantio da safra 26, 27. Inclusive por conta disso, né? Como o Estreito de Hormuz voltou a fechar, então volta tudo aquilo, né, que nós sabemos. Isso foi no sábado, né, que o Irã declarou o fechamento do Estreito de novo. Bom, para a gente fechar, vamos falar da Prefeitura do Rio, que nessa segunda-feira soltou um decreto proibindo a veiculação de publicidade exterior, né, em espaços públicos da cidade e em locais privados que dependam de autorização para uso, né, do poder municipal, de plataformas de aposta, de bet, né? A medida vale isso, para todo o lugar onde há publicidade exterior, imobiliário urbano, e nesses locais onde a exploração dependa
os eventos, enfim, a realização de eventos e das propagandas dependa de autorização, licença, permissão ou concessão do município. O prefeito, Eduardo Cavalieri, soltou um vídeo falando sobre isso, que fica proibida qualquer publicidade externa de bet nas ruas e em espaços públicos do Rio, que a nossa cidade é vitrine do país para o mundo e não pode se tornar uma galeria de casas aposta a céu aberto, como se isso fosse normal. Ele comparou a exposição das plataformas semelhante à propaganda de cigarro, disse que o controle é necessário para reduzir os malefícios causados pelas apostas. A fiscalização vai ser realizada agora pela Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização, que vai retirar imediatamente as publicidades irregulares. É isso. Achei excelente, porque a gente ainda está engatinhando, nessa ideia de proibir a propaganda de bet. Ainda há uma longa estrada a ser percorrida, Imagino como deve ter sido na época em relação à proibição de propaganda de cigarro. Vocês que ouvem o Ângulo de Grilo já me ouviram falar sobre isso 1 milhão de vezes. Isso. O quanto eu acho que deveria ser proibido propaganda de bet, assim como é proibido propaganda de cigarro. Eu não acho que restrições como as restrições que existem para propaganda de álcool, são suficientes, e aí a gente pode abrir uma outra camada, que é se deveria ter propaganda de álcool também ou não, mas acho que as propagandas de bet deveriam ser proibidas. Não dá pra gente continuar. Você liga a televisão, basicamente só tem isso, Só tem propaganda de bet na televisão hoje em dia, nos sites, nos pop-ups de janela de site que vai abrindo, é uma loucura. Então acho muito bem-vinda essa medida da Prefeitura do Rio e que sirva de exemplo, não só para outros municípios, mas que sirva de exemplo como uma pressão para que haja um primeiro passo, uma pressão aí do município do Rio para uma proibição a nível nacional. Então, bom, achei ótimo. Eu acho que é isso. Eu acho que pode ser um laboratório, um experimento interessante. O Rio de Janeiro, uma grande cidade, uma grande capital, fazendo essa experiência de proibir no espaço público a propaganda de bet, usando a atribuição que a prefeitura tem, de regular o uso do solo, poluição visual, O compromisso é também de proibir eventos, em eventos patrocinados pela prefeitura. Eu quero ver como é que vai ficar o carnaval, porque houve ações, de empresas de bet também na Sapucaí, enfim, com as escolas de samba. Então, acho que vai ser interessante observar em que medida, esse decreto vai ser obedecido, vai valer, ou se vai haverá judicialização, algum tipo de questionamento na justiça. Mas achei corajosa a iniciativa do prefeito e bem-vinda. Tomara que sirva como inspiração para outros prefeitos de outras cidades Brasil afora. E o governo federal determinou o aviso, de advertência, também a partir dessa onda. Eu acho que é típico isso, Vem uma enxurrada, testa-se todos os limites e aí começa algum tipo de modulação. A gente tem visto isso em relação às redes sociais, às big techs, às plataformas, no eixo da responsabilização, e agora estamos vendo também no que diz respeito às bets. Lembrando que tem as empresas de aposta e sites legalizados, mas tem também as irregulares, as ilegais, operando a todo vapor. 2 semanas atrás, o ministro da Fazenda falou que a Receita com a Anatel, o Ministério da Fazenda com a Anatel, já tinham tirado 50 mil sites de apostas ilegais e irregulares do ar, e eles pertenciam a pouco mais de 300, menos de 400 donos, empresas que representavam. Quer dizer, é um enxugar de gelo, Você bloqueia aqui, eles abrem outro ali, bloqueia aqui, abre outro ali, e esses sites irregulares representariam metade dos negócios, de 1/3 a metade dos negócios. Então, é muito dinheiro envolvido, mas me parece que começa a haver uma conscientização do tamanho do dano, e isso é uma coisa que a gente fala aqui no Ângulo de Grilo há 2 anos, pelo menos,
inclusive da juventude, inclusive de adolescentes, inclusive de jovens adultos que pensam nesse ambiente de aposta, especialmente envolvendo o futebol, como ofício, como profissão, porque eles acham que entendem muito de futebol e aí acham que são capazes de fazer dinheiro, de fazer renda e se sustentar a partir desse mercado de apostas. As histórias trágicas não param de acontecer, não param de se multiplicar, famílias quebradas, famílias destroçadas, até casos de autoextermínio, de suicídio. A gente toma conhecimento pelas redes sociais, pelo noticiário. Então, algo realmente precisa ser feito. Importante o Rio de Janeiro sair na frente nessa tentativa. A ver. Acabamos, né? É isso, Angulers. Acabamos. Nossa, seremos muito criticados no episódio com 1h30 de duração. Que absurdo. Mas é isso, gente. É o que tem pra hoje. Na terça que vem, nós estamos de volta. E um beijo pra vocês. E aí, terça que vem já é a semana da Flip. Pois é, eu ia falar até pra gente gravar, pra botar no início, né? Porque já foi anunciado que nós estaremos na Flip esse ano. Primeira vez, gente. Nossa primeira vez na Flip. A gente vai estar na quinta-feira, dia 23. Eu vou até pegar o horário aqui, gente. Peraí. Quinta-feira, dia 23, às 6h, na Casa Sesc, entrevistando Muniz Sodré. Olha que luxo. E aí, vai ser episódio do Angu, a gente vai gravar. Essa conversa vem pro Angu da semana seguinte. E no sábado, Flávia Ol vai estar mediando uma mesa América e África, uma conversa atlântica com... Me fala aqui como é que é a pronúncia. Sábado, dia 25, às 18h. Com Angela Davis e... Vamos descobrir se é Wole Soyinka... Ou se é Wole Soyinka, será? Soyinka, sabemos. O primeiro nome é que a nossa pronúncia ainda não alcançou. Mas Kérrima, mediação de Flávia Ol, no sábado, dia 25, às 18h, na Casa Sesc. Programação toda gratuita, tá? Lá no @SescRio, vocês têm acesso à programação completa. Vai ter mesa, vai ter show, vai ter debate, enfim. E a programação da Flip tá incrível. A gente nunca foi nem a trabalho, nem a passeio. Pois é. Será a nossa primeira vez. Então, Angulers que estiverem por lá, por favor, prestigiem nossa conversa no dia 23 do nosso Angu ao vivo com o Muniz Sodré. Chiquérrimo, chiquérrimo, chiquérrimo. Eu vou arriscar, vou ler Soyinka, tá? Tá. Um beijo, minha gente. Até semana que vem. Gente, um beijo grande. Até semana que vem. Boa semana, boa reta final aí de Copa do Mundo. Sorte aos competidores. Boa final de Copa. E aí, semana que vem, a gente fala aí do resultado. Quem foi o grande vencedor? Quem foi o grande artilheiro? E um beijo pro Kane Yamal, que eu amo de paixão. E já sei que não é sobrenome, mas eu chamo ele de Kane Yamal assim mesmo. Um beijo.